Ok, olá vlog, tudo bem? Eu tive um dia super caótico e super cheio. Eu fiz 31 milhões de coisas. Eu fiz um carrossel. Gravei um vídeo pro YouTube, editei esse vídeo pro YouTube, subi ele pro YouTube. Eu fiz capas de Reels que eu precisava fazer. Eu tive aula de aquarela. Eu fiz o meu calendário de março, eu organizei ele todinho. Eu organizei alguns projetos que eu precisava organizar, que são projetos pro Instagram e pra cá também. Enfim, foi completamente caótico. E meu celular tá carregando agora, e enquanto ele tava carregando, eu tava fazendo o planejamento da minha semana no meu bullet journal. E eu queria mostrar pra vocês e falar pra vocês mais ou menos como é que eu me organizo, tá? Mais ou menos assim. A página branca é assim. Eu acho que vocês já conhecem, que vocês já viram isso. Mas enfim, eu gostaria de contar pra vocês como é que eu me organizo, porque parece muito simples você só falar, tipo assim, anota as coisas que você tem que fazer, só que na hora que você vai anotar as coisas que você tem que fazer, você fica travado, entendeu? Então, enfim, primeiramente, na hora que eu vou fazer a minha organização, eu sento e eu coloco as coisas que não dependem de mim primeiro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula de aquarela. Isso não é uma coisa que depende só de mim. Depende da minha professora também, é um compromisso com outra pessoa. Então eu vou lá e anoto todos esses afazeres que dependem de outra pessoa também, primeiro. E aí eu coloco todos nos dias certinhos, beleza. A página ainda vai ficar bem vazia. E aí é quando eu coloco os trabalhos que eu tenho que fazer por conta própria. Então, eu tenho um carrossel pra fazer e eu vejo que eu tenho um carrossel pra fazer no meu calendário. É importante você ter um calendário e colocar lá os prazos das coisas que você tem que entregar. Então, por exemplo, eu vejo que eu tenho que entregar um carrossel dia 15 e aí é dia 10. E eu já fiz todo o conteúdo antes do dia 15. Então, o próximo conteúdo que eu preciso fazer é esse do dia 15 e é esse que eu vou fazer. Dá pra entender? Aí eu vou colocando esses projetos com base no meu calendário nas minhas páginas do Bullet Journal. E aí, é basicamente isso. É super simples. Pra mim, a principal regra é, pra eu não esquecer, de fato, é colocar as coisas que não dependem só de mim primeiro e depois acrescentar as coisas que dependem só de mim, que eu consigo fazer sozinha. Falando sobre o dia de manhã, porque amanhã vai ser um dia que eu não vou conseguir filmar nada, porque eu tenho coisas pra fazer, só que essas coisas elas já vão ser filmadas pra outras redes sociais. Então, eu não vou filmar elas. E é isso. Mas vai dar certo, tá? Domingo eu volto a conversar com vocês, tá bom? Beijo. E tem duas coisas que eu fiz que eu acho que me ajudaram muito a criar um gostinho melhor pela academia. Muito pequenininha, e ela seria mais vazia, é muito cheia, gente. Não tinha lugar pra você sentar pra dar um respiro, que tem muito mais coisa. Oi, essa é a Paola da edição vindo falar pra vocês como é que foi o meu domingo. Gente, basicamente meu domingo foi bem flopado, tá? Porque eu basicamente terminei uma aquarela que eu tinha que terminar pra minha aula de aquarela. Pra quem não sabe, eu faço aula de aquarela com a Aniart lá no Instagram. Eu tava atrasada com alguns exercícios que ela tinha me passado, então eu tirei a manhãzinha de domingo pra fazer isso. E aí depois eu dormi. Eu dormi, boa parte da tarde. E então eu acordei e fui fazer esse carrossel que vocês estão vendo. E na minha humilde opinião, foi um dos melhores carrosséis que eu já fiz, tá? Fiquei bem orgulhosa dele. Provavelmente é o melhor carrossel que eu já fiz no sentido estético. O triste é que depois dele eu fiz mais outros dois e eles meio que não ficaram tão bons assim. Mas enfim, a vida é de altos e baixos e a gente tem que aprender a lidar com isso, não é mesmo? Vamos falar sobre insegurança, porque eu me sinto muito insegura às vezes com as coisas que eu faço, sabe? Tanto com os vídeos que eu produzo, quanto com os designs. E é estranho, porque eu produzo vídeo há muito tempo, sabe? Tipo assim,
Vídeo pro YouTube desde 2013, 2014 eu tenho canal no YouTube. Vídeo lá pro Instagram desde 2022, final de 2022. Então, assim, tem um tempinho, sabe? Mas eu sinto, às vezes, quando eu olho pra trás, que eu não evoluí tanto e que a qualidade do meu conteúdo é bem ruim, sabe? Que eu sou bem medíocre. E isso é complicado, porque eu não quero ser pessimista, mas eu também não quero passar pano pros meus erros, entende? E aí, na minha cabeça, é uma linha muito tênue entre você saber se autocriticar pra você crescer e você se autocriticar pra ser pessimista e acabar com sua autoestima. Eu fico vendo pessoas que acabaram de começar a criar conteúdo e produzem conteúdo 1000 vezes mais produzido do que eu. E eu fico tipo assim, gente, o que rolou? E o pior é que eu nem sei por onde começar, sabe? Mentira, eu sei, eu já fiz algumas melhoras e eu tenho orgulho disso. Eu já investi mais no meu conteúdo. Eu assinei o CapCut Pro, que não parece muito, porque é um editor bem arcaico, assim, eu sinto. Nem sei se isso é a palavra, mas é um editor bem básico. Eu comprei um microfone, finalmente, um microfone que preste, depois de usar por não sei quanto tempo aquele meu de R$6 da Shopee. Então vai vir microfone e uma qualidade de áudio melhor, esperem. Eu sinto que às vezes eu nem sempre sei usar essas ferramentas da melhor forma. Tipo, tá, eu tenho CapCut Pro, mas será que eu uso e abuso dessa ferramenta, sabe? Será que eu uso ela até os seus limites? E eu tenho certeza que não. Só que como é que eu faço pra, tipo, não me sentir mal sobre isso? E ao invés de me sentir mal, me motivar pra saber usar essas ferramentas. Porque eu sei que eu tenho que ter, de alguma forma, algum modo de eu me motivar nessa situação. Porque não dá pra ficar simplesmente o dia todo deitado na cama chorando sobre isso e não mudar a nossa realidade, entendeu? Enfim, gente, essa era a minha reflexão do dia. Bye. Meu Deus. Vocês viram a Fátima? Olá, eu acho que eu já falei com vocês sobre o que aconteceu ontem e tudo mais, então eu não vou me repetir por aqui. Vamos falar sobre o que eu tenho que fazer hoje, que é basicamente duas coisas. Eu tenho que fazer 2 carrosséis, vamos pro desafio de 31 dias de design. E aí eu queria mostrar pra vocês como é que eu planejo meus carrosséis. Na verdade eu não planejava, e aí a partir de ontem eu comecei a planejar e aí eu tô vendo se isso vai dar certo. Eu tenho esse caderninho aqui, que eu comprei na Daiso, e ele não tinha uma função, até eu começar a planejar meus carrosséis. Que aí eu quero planejar aqui também minhas identidades visuais, eu quero planejar aqui, mas vamos ver. Esse daqui foi o carrossel que eu fiz ontem. Eu faço thumbnail por thumbnail dos slides. E aí aqui embaixo eu escrevo a minha paleta de cores que eu pego da Colors. E aí aqui são os 2 carrosséis que eu tenho que fazer hoje. Um é de literatura e o outro é de psicologia. Eu preciso fazer a capa também desses carrosséis, que eu ainda tô em dúvida de como fazer. Eu até cheguei a fazer uma, só que eu não gostei muito, e eu tô meio em dúvida se eu vou usar ela, o que eu vou fazer. E é isso. Olá, YouTube. Eu acabei de falar com o Instagram sobre isso, mas eu vou falar sobre isso com vocês em mais detalhes. Porque é o seguinte, eu estou num dilema que é porque eu estou fazendo o desafio, eu vou fazer, né? Não estou fazendo porque eu ainda não comecei a postar, mas eu tô fazendo os preparativos e começando a criar os posts para os 31 dias de design lá no Instagram. O que que acontece? Eu queria fazer uma capa para esses posts. Se você não sabe como é que vai funcionar, todo dia eu vou postar um carrossel, e esse carrossel vai ter temas variados. Então, tipo assim, o primeiro dia é advocacia, o segundo é psicologia, o terceiro é literatura.
Esses foram os 3 que eu fiz até agora. Mas aí eu queria que o de advocacia não fosse só o post de advocacia, entendeu? Eu queria fazer uma capa antes da capa, uma pré-capa, falando, tipo assim, o post que eu faria para uma advogada, e aí depois seria o carrossel normalmente. Só que eu não tô conseguindo fazer essa capa. Eu estou me sentindo muito frustrada, porque eu não consigo fazer. Eu já tentei fazer umas 3 vezes, ficaram feias todas as vezes. Eu não tenho mais ideias de como melhorar isso, eu não tenho mais inspiração de como fazer com que essa capa fique melhor, esse criativo fique melhor. E assim, é uma coisa que o que me deixa aliviada é que ela não é necessária pro post. Isso daí era pura gourmetização que eu queria fazer do post, era pura mordomia que eu queria fazer, porque não precisava necessariamente ter isso, entendeu? Tipo assim, pelo menos eu assumo que não. Porque tudo bem que eu posso postar um vídeo lá falando sobre postar um carrossel falando sobre advocacia, só que quando você olha o meu arroba, você vê claramente que o meu arroba é de design e não de advocacia. Então eu sinto que as pessoas vão ligar que, tipo assim, o que eu estou querendo passar ali, o que eu estou querendo mostrar, não é necessariamente a mensagem do carrossel, e sim o design dele. Então eu acho que isso não interferiria muito. Mas eu basicamente queria muito fazer essa capa, só que eu acho que eu não vou fazer, porque eu não estou me sentindo confiante pra fazer ela. Não tenho mais energia criativa pra fazer ela. Eu peguei um tantinho de ranço dela, pra ser bem sincera. Então não vai rolar, entendeu? Só que eu tava me sentindo meio culpada, porque como agora a vibe das coisas que eu tô fazendo é essa vibe de, tipo assim, mostrar pra vocês o processo de eu aprender a fazer as coisas e tal, eu senti que eu tava sendo injusta e eu tava escondendo de vocês se eu não postasse essa parte feia do trabalho, entendeu? Se eu não postasse essa parte feia de fazer coisas e esses baixos que a gente tem. Só que aí, o que eu decidi? Quando o post sair, eu vou ir nos stories e eu vou falar, tipo assim, gente, esse daqui era o post que eu tava tendo dificuldade de fazer, era isso, isso e isso. E aí, eu sinto que as pessoas que me seguem, pelo menos, vão saber o contexto, entendeu? Vão saber a dificuldade que eu tava tendo, vão saber que nem tudo são flores e que a gente não faz tudo certinho. Então era isso que eu queria falar. Gente, nessa segunda eu fiz realmente os 2 carrosséis que eu precisava fazer. Foi bem tranquilo e depois eu fui pra casa da minha amiga, que mora aqui no meu condomínio. E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu tomei banho e resolvi fazer uma página no meu diário. Então é isso que vocês estão vendo agora. Eu digo nessa página que eu não tava planejando fazer ela, porque eu não tinha nada pra falar, mas que eu senti necessidade de fazer ela porque eu ia gravar. E isso acontece de vez em quando, tá, gente? Tipo assim, eu só tô entediada e eu quero gravar alguma coisa, porque gravar é muito divertido pra mim. E aí eu faço uma página no meu bullet journal ou no meu diário só pra gravar e poder editar depois e fazer um vídeo bonitinho, sabe? Pra postar no TikTok ou nos stories. Eu faço muito isso e muitas das minhas páginas às vezes começam com, tipo, eu não ia falar nada, mas eu tenho que gravar. Então aqui estamos. Infelizmente é meio comum. E eu acho que é bom, porque isso meio que exercita a minha criatividade, mesmo quando eu não tenho nada pra entregar. Tipo assim, eu não fazia a mínima ideia de como é que eu ia fazer essa página. Eu só fui pegando uns retalhos de papel e adesivo e fui juntando tudo e fiz o meu melhor aí. E eu acabei gostando bastante dessa página. Então, eu acho que isso serve de lição, gente. Às vezes, criatividade tem que ser forçada, viu? Porque se a gente ficar esperando a inspiração cair do céu, a gente não faz nada. Então, por favor, exercitem a criatividade de vocês, mesmo quando vocês não querem fazer nada, porque é importante. Originalmente, no meu planejamento, esse vídeo ia durar até terça-feira,
que é amanhã. Só que eu fiz uma enquete lá nos stories e as pessoas falaram basicamente que elas preferem vídeos mais curtos. O que me surpreendeu, porque normalmente a gente vê muito essa alta de vídeos mais longos no YouTube, pelo menos eu vejo muito isso. E quando as pessoas falaram que queriam vídeos mais curtos, eu pensei, ferrou, porque eu já tinha todos esses clipes que vocês acabaram de ver, que originalmente eram para ser mais longos, então eram para ser em tempo real e não apressados assim, em time-lapse. E aí eu decidi que eu ia fazer com que esse vídeo fosse só até hoje, ao invés de gravar até amanhã. Então foi isso que vocês viram, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E é isso, bye!